L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora galera, bem-vindos a essa segunda-feira maluca. Calor pra caramba, Taylor Swift está na área e hoje é quinta-feira, dia 16 do 11 e ontem foi feriado de Proclamação da República. Aliás, parabéns Deodoro, muito obrigado aí por esse dia, por ter decidido fazer esse feriado no dia de hoje, muito bom, dia de ontem, né? E, cara, tá um calor infernal e hoje tá com cara de segunda-feira, ou seja, tá muito difícil. Foi com uma semana com 2 segundas-feiras. O feriado é bom, na quarta é bom que você tem tempo de agradecer e reclamar ao mesmo tempo, mas o certo mesmo era emendar o feriado de quarta até terça-feira que vem. Aqui em São Paulo, segunda-feira é dia da consciência negra e aqui é feriado, no caso, né? Doideira. Aqui no Rio, se eu não me engano, não. Deixa eu só pesquisar aqui se você estava falando essas coisas esses dias. Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Dia 20 de novembro. Esse é no Brasil, né, cara? Minimamente. Vamos pro próximo. Bom, sem mais delongas, né? Porque estamos suando, transpirando aqui de morrer. Temos hoje um episódio 130 do Pra Acabar com o Juízo. Finished with the Judgment. E eu vou botar aqui o despertador, que eu não lembro muito bem onde a gente tá. Fisicamente estou muito cansado, velho. Opa, caralho. Eu tô meio perdido na existência, assim. Legal. Agora a hora 6h25. Tô gravando tarde essas paradas também. Um monte de paciente remarcou, desmarcou hoje. Só doideira. Essa segunda-feira é muito louca. Então bora lá. A gente está na página 141, mas eu falei que eu ia retornar aqui da página 240, desculpa, a gente está no 241, falei que a gente ia retornar no 240 e estamos no 3.4.8 para fechar ele hoje, se tudo der certo. O uso ou o funcionalismo em etnologia. E aí em seguida a gente já passa para... tem outro tópico, né? A gente vê outro tópico. A gente parou nessa parte aqui, né? Analisando o objeto mágico Boot, entre os Kakuya do Congo, Jean-Pierre Bonafé mostra como mulher inseparável das sínteses práticas que produzem, registram e consomem. Porque ele estava falando lá antes dessa poesia, essa poética da máquina desejante que acabei de lembrar, né? Que seu uso, funcionamento, produção e formação são uma coisa só. E como o Deleuze e o Guattari, eles aproximam muito o modo de funcionamento, né, das sociedades entendidas como primitivas de uma esquizoanálise, né, porque elas têm bem menos separação da relação das máquinas desejantes com o campo social ou as máquinas sociais, né, isso que é interessante. Então, nesse exemplo dos Boot, do objeto mágico Boot, né, eles vão ver um exemplo de alguma forma de funcionamento desejante. Produz e registra e consome a conexão parcial e não específica que compõe os fragmentos do corpo do sujeito com os de um animal. Então, ó, primeira coisa, né? A conexão parcial e não específica que compõe os fragmentos do corpo do sujeito com os de um animal. Isso aqui a gente leu no encontro passado, mas a gente esmiuçar. Então, esse lugar de... olha como os reinos estão entrecruzados, né? E não há conexão de objetos totais. Não é uma pessoa, não conheço, né, o objeto mágico Boot dos Kakuya, mas dá a entender aqui, né, por exemplo... parcialidade, seja de pena, seja de bicos, seja de pelos, né, com parcialidades das pessoas também, né, não necessariamente objetos inteiros, ou seja, são conexões e sínteses parciais e não específicas, né, que compõem os fragmentos do corpo do sujeito com os de um animal.
A disjunção de tipo inclusiva, né, que aí é a segunda síntese, que registra o objeto no corpo do sujeito e o transforma em homem-animal. Então, quando o objeto paira no corpo do sujeito, não é mais um homem, não é mais um animal, é um homem ou animal, né? Tipo, essa coisa da síntese disjuntiva, né? Junta sem necessariamente opor, né? Acho que essa é a questão. E por fim, a conjunção, a terceira síntese, que é de consumo, né? A conjunção residual que submete o resto a uma longa viagem antes de ser enterrado ou imerso. E aí tem a descrição aqui, né? Jean-Pierre Bonafé, de 1974 a 1996, Objet magique sur cellière et fétichisme, aí pergunta, fetichismo? Nova revista de psicanálise. Então, objeto mágico, magia, bruxaria, né? Bruxaria, feitiçaria e fetichismo, interrogação. Então, de 1970 o texto. E aí vai um parêntese com aspas. Os Kakuya, que então é do Jean-Pierre. Os Kakuya afirmam que a natureza do objeto tem pouca importância. O essencial é que ele atue. Uma frase muito esquizoanalítica, né? Conferir também Alfred Adler, como a gente viu, o antropólogo e não psicólogo psicanalista, l'ethnologue et les fétiches, o etnólogo e os fetiches. O interesse desse número da NRP, que é a nova revista de psicanálise, dedicado aos, entre aspas, objetos do fetichismo, fecha aspas, está em nos permitir notar que há etnólogos propensos não a opor uma teoria a uma outra, mas a se interrogarem sobre o alcance de interpretações psicanalíticas em função da sua própria prática de etnólogos e das práticas sociais que estudam. Legal. Uma monografia intitulada Les Interprétations de Turner, Faculdade de Nanterre, as interpretações de Turner, né? Eric Laurent, soube formular com grande profundidade os primeiros do método da decorrentes. 2 pontos. A necessidade de operar uma série de inversões e de privilegiar o uso e não a exegese ou a justificação, a produtividade e não a expressividade, o estado atual do campo social e não os mitos cosmológicos, o ritual preciso e não os modelos estruturais, o, entre aspas, drama social, fecha aspas, a tática que está aqui, né? E a estratégia políticas e não os diagramas de parentesco. Legal. Um elogio aí desse número 2 da nova revista de psicanálise. Seguindo agora o texto dos rapazes, era o texto rapaz também, mas seguindo agora o texto que não é nota de rodapé. Se os etnólogos reencontram hoje um vivo interesse pelo conceito hipotético de fetiche, isso ocorre certamente sob a influência da psicanálise. Mas dir-se-ia que a psicanálise lhe dá mais razões para duvidarem de sua noção do que para lhe prestarem atenção. Que a psicanálise nunca falou tanto em falo, ético e castração como fez a propósito do fetiche. Ou seja, esse tema, que é o tema da perversão, e o tema do fetiche, né, que é essa substituição do objeto castrado, né, que é a ideia, né, quando o texto Fetichismo de 1927, né, não querendo daqui de Ian Neves, meu xará marxista, né, mas sendo muito reducionista, leia um texto de 1927, né, o fetichismo ou o fetiche, do Freud, e vai estar lá uma ideia de se deparar da criança, principalmente do sexo masculino, se deparar com a ausência de, escopicamente, né, se deparar com o olhar da ausência do pênis na mãe, e isso ser uma coisa aterradora, e desvia o seu olhar para um outro objeto, por exemplo, um sapato, por exemplo, os pelos públicos da mãe, por exemplo, um objeto aleatório mesmo. Assim. Esse desvio do olhar aqui, de alguma forma, tem a dupla função de desviar, né, de denegar, acho que é denegar, de negar, né, vou colocar negar, a existência de uma castração, né, e optar por um objeto para ser anteparo dessa negação, né? Onde que vai se sustentar essa negação é esse objeto fetiche, né? E daí diante tem uma relação, um entendimento de que o gozo só será propenso, só será permitido, não será intensamente prazeroso a partir do fetiche, da presença desse objeto fetiche ou do certo uso desse objeto fetiche. E de alguma maneira tem uma relação entre, como castração também é uma coisa simbólica, não é simbólico, não é mais do que anatômica, coisa, tem uma relação de substituir
a ideia da ausência de poder, negar a ideia de ausência de poder, que é essa ideia do falo, né, e a ideia de castração, de um certo impedimento, de uma certa barreira mesmo, de um certo limite mesmo, substituir essa percepção da existência de um limite no real, que é a castração, por um objeto que seja um anteparo para essa possibilidade infinita, né? Para essa possibilidade de um poder ilimitado, né? Ou de um poder para além das condições dos limites reais. Então essa que é, a meu ver, eu posso estar super enganado, estou sendo muito simplista, essa correlação, né, entre o perverso, o fetiche e os estudos etnológicos, quando vão estudar objetos fetiches, objetos de adoração. Mas é claro que esse termo de Freud, ele já aparecia, por exemplo, em Marx, né, como essa questão de um objeto mágico. Na verdade, parece em outros antropólogos essa coisa, né, do objeto fetiche. Esse uso do fetiche em psicanálise, ele é um aprofundamento. Aqui, quer ver? Eu achei num artigo aqui. Em 3 ensaios, após anunciar a existência de situações em que o objeto sexual normal é substituído por outro que conserva alguma relação com ele, mas é inteiramente inadequado para servir ao objetivo sexual normal, denominando o fetiche. Essa é a definição do Freud em 3 ensaios de 1905. Né? Mas o que se pode dizer quando o objeto se substitui o termo fetiche em sua origem refere-se a objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico, ou se presta culto, ou então objeto inanimado ou parte do corpo considerado como possuidor de quantidades mágicas ou eróticas, em sua origem mais remota de 1605, né? Sortilégio, amuleto, do português feitiço, do latim factitious. Se eu não me engano, esse texto de quem é? Eu chutaria de alguém, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. É do dicionário Rousset da língua portuguesa. Então, essa aqui é a definição, né, que data de 1605, século XVII. Né? Então, essa história vem antes de Marx, antes de Freud. Mas tem a ver com essa magia, com esse limite, né, de alguma forma. E de alguma forma, Deleuze e Guattari estão aqui retomando que, tipo assim, nunca antes a psicanálise fala tanto de falo édipo castração, vocês entendem por quê, quando falam do fetiche. E que os etnólogos vão fazer uma certa dobradinha aí de uma coisa que já era bem antropológica, né, antes mesmo da disciplina antropologia aparecer, mas vão também querer saber do lado da psicanálise que ela tem a dizer. O etnólogo, ao contrário, tem o sentimento de que há um problema do poder político, de força econômica, de potência religiosa inseparável do fetiche, ou seja, do seu objeto mágico, mesmo quando seu uso é individual e privado. Por exemplo, os ritos do corte e penteado do cabelo. Será interessante remeter esses ritos à entidade falo como significando a coisa separada e reencontrar o pai em toda parte como representante simbólico da separação? É uma pergunta, né? Porque é isso, né? Há todo um rito do corte de cabelo, então separou porque é uma castração, né? Porque o gesto parece, representa, será que é suficiente? Não se permanecerá assim no nível do que isso quer dizer? É a pergunta de novo. Muito bom. O etnólogo acha-se diante de um fluxo de cabelo, dos cortes de tal fluxo, do que passa de um estado a outro através do corte. Como diz Litt, os cabelos como objeto parcial ou parte separável do corpo não representam um falo agressor e separado. Eles são, em destaque, uma coisa em si mesma, uma peça material no aparelho de agredir, uma máquina de separar. Muito bom, e inclusive é o exemplo que o Deleuze abre o curso dele sobre o antiédipo, como é que chama aquele curso? Eu estou olhando para ele aqui, ele está na estante. De Rames, volume 1, editora Cactus. Ele dá esse exemplo do fluxo e código e o corte de cabelo. Né? Mas, vamos lá. Terminamos aqui a parte do... Como é que é o nome dessa sessão? O uso ou funcionalismo em etnologia. Muito legal, muito interessante. A gente acaba de entrar Você está agora na 3.4.9. As máquinas desejantes não querem dizer nada. Molar e molecular. Como eu falei, eles já estavam adiantando essa coisa do molar e do molecular e retomaram agora. Quanto tempo falta aqui? Falta um tempinho, dá pra adiantar essa página. Sinto que tinha tempo que eu não gravava e... vamos lá. Tem 7 minutinhos ainda. Agora, me desacostumei. Digamos uma vez mais. É que eles já adiantaram essa coisa molar e molecular, eles vão trabalhar com muita força no capítulo 4, mas eles já vão adiantar o que eles já adiantaram aqui.
Eles já estão falando disso faz um tempo. Digamos uma vez mais, não se trata de saber se o fundo de um rito é sexual ou se é preciso levar em conta dimensões políticas, econômicas e religiosas que excederiam a sexualidade. Enquanto o problema for assim formulado, enquanto se impuser uma escolha entre a libido e o nomen, o mal entendido entre etnólogos e psicanalistas só se acentuará, assim como ele não para de crescer entre helenistas e psicanalistas a propósito de Édipo. Então, um ponto bem tranquilo aqui, né? Não há distinção para Deleuze e Guattari entre as dimensões políticas, econômicas e religiosas e a sexualidade. É tudo uma só, é mesmo produção do exigente. Que pode ter esses registros diferenciados, tá? Não é um total indiferenciado. Édipo, o déspota do pé aleijado, aí se tem, evidentemente, toda uma história política que põe frente a frente a máquina despótica e a máquina territorial primitiva, onde, ao mesmo tempo, a negação e persistência da autoctonia bem assinaladas por Levi-Strauss. E é verdade mesmo, né? A história do Édipo, já mencionada aqui, ela é bem política e envolve até briga de trânsito, todo um conjunto de poder político sendo disputado ali, e ascensão despótica, etc. Mas isso não é suficiente para dessexualizar o drama. Ao contrário. De fato, trata-se de saber como se concebe a sexualidade e o investimento libidinal. Então esse que é o problema, né? Que ainda está muito separado. A grande questão para eles é o que é a sexualidade e o investimento libidinal. Será preciso relacioná-los a um acontecimento ou a um, entre aspas, ressentido que, apesar de tudo, permaneça familiar e íntimo, o íntimo ressentido de piano, mesmo quando o interpretemos estruturalmente em nome do significante puro? Ou então, deve-se abri-los às determinações de um campo social histórico em que o econômico, político ou religioso são coisas investidas por si mesmas pelo libido e não derivadas de um papai e mamãe? Então são os dois exemplos e eles se aproximam muito mais do segundo. Né? No primeiro caso, consideram-se os grandes conjuntos molares, as grandes máquinas sociais, ou econômico, ou político, etc. Grandes máquinas sociais, né? Interessante. E procure saber o que elas querem dizer, em itálico, aplicando-os a um conjunto familiar abstrato que se supõe conter o segredo da libido. E com isso permanece no quadro da representação. Então esse é o primeiro exemplo, né? Porque, por que o pessoal adora o Bolsonaro? Porque há uma representação familiar e a sociedade brasileira, a família se estruturou, não era muito patriarcal, então as pessoas ainda precisam do patriarcalismo e eles veem essa representação no Bolsonaro. Esse é um jeito de entender ainda muito representativo e que separa o tesão da parada. E é muito mais, muito menos do que dizer, as pessoas têm muito tesão no Bolsonaro. Muito tesão. Muito tesão. E esse tesão se atrela à imagem, à pessoa do camarada Bolsonaro, que não é do camarada, de formas muito distintas. Pela via da violência, pela via do coitadismo, pela via do corpo em estado de putrefação dele, etc. Etc, etc, etc. Então, muito mais do que uma conexão pequena, né? Então você foi reprimido quando você era criança e você tem um certo ressentimento com seu pai, mas na verdade você quer tomar o lugar do seu pai e você entende que votar no Bolsonaro é uma aproximação com seu pai. Essa é uma interpretação rasa e representativa, né? No mais tem muito jogo aí de arma, de impostos, de tesão com carros, que envolve muito mais a libido do que esse mero jogo do que a libido arcaicamente ou inicialmente ou na infância pode ter desenhado e que ela fica procurando formas de ser representada e reapresentada. No segundo caso, ultrapassam-se os grandes conjuntos, inclusive a família, em direção aos elementos moleculares, que formam as peças e engrenagens das máquinas desejantes. Procura-se o modo como estas máquinas desejantes funcionam, como elas investem e subdeterminam as máquinas sociais que elas constituem em grande escala. Essa parte é muito importante porque, na verdade, não há distinção, né, de natureza, apenas de regime. Procura-se o modo como essas máquinas desejantes funcionam. Tudo que é pré-pessoal, mas também muita coisa que é pós-pessoal. Procura-se o modo como essas máquinas desejantes funcionam, como elas investem e subdeterminam as máquinas sociais, né, que elas constituem em grande escala. Quando as máquinas desejantes trocam de regime, elas já estão... Isso não é uma troca do tipo, flipou, virou. É numa certa
leitura, numa certa semiótica, numa certa apropriação a posteriori, né? Quando se vê o molar ou quando se vê o molecular, quando se faz contato com o molar, quando se faz contato com o molecular, mas é uma só e mesma produção desejante. Atingem-se então as regiões de um consciente produtivo, molecular, micrológico ou microfísico, que nada quer dizer e nada representa. A sexualidade já não é considerada como uma energia específica que une pessoas derivadas dos grandes conjuntos, mas como energia molecular que põe em conexão moléculas objetos parciais, libido. Uma definição de libido, né, moléculas objetos parciais, né, bem interessante. Que organiza disjunções inclusivas sobre a molécula gigante do corpo sem órgãos, lumen, e distribui estados segundo o domínio de presença ou zonas de intensidades volúpicas, ou seja, faz todo o jogo das 3 sínteses do inconsciente no seu uso adequado, não, né? No seu uso apropriado, esqueci como é que eles... no seu uso bacana. É interessante que depois esse lugar das máquinas desejantes, não completamente, né? O Guattari vai trabalhar muito a ideia de fluxos materiais semióticos energéticos ainda desorganizados, né? Ou não necessariamente organizados, também não necessariamente separados, né? E aqui está moléculas, conexão de moléculas e objetos parciais. Isso que ainda não tem pessoa, né? Acho que é isso, essa coisa da síntese de conexão, de junção e de intensidade de consumo acontece independente da pessoa. Então, frase ótima do segundo capítulo é: o inconsciente segue ignorando as pessoas. É porque as máquinas desejantes são exatamente isso. Isto, 2 pontos. A microfísica do inconsciente, os elementos do microinconsciente. Interessante essa frase. Tem tudo a ver com uma microfísica do poder que Michel Foucault também já está estudando nessa época. Mas enquanto tais, elas nunca existem independentemente dos conjuntos molares históricos, das formações sociais macroscópicas que elas constituem estatisticamente. Então, isso aqui vai ser exaustivamente trabalhado no 4º capítulo, mas essa não separação, porque senão eles cairiam numa dicotomia. Mas enquanto tais, elas nunca existem independentemente dos conjuntos molares históricos, das formações sociais macroscópicas que elas constituem estatisticamente. Não existe isso no puro molecular. É o que você pode até questionar a relação do Deleuze e Guattari. Isso aqui não é um freio que eles colocam no processo da constituição do antiédipo aí, né? O pensamento mecânico deles. Fica aí, se você quiser fazer essa crítica. Existem máquinas desejantes e molecularidades independentes do molar? Maior? Interessante perguntar isso, né? Pensar isso. Hoje, o despertador já está tocando. Hoje é 16/11/23 e a gente se vê na semana que vem para fechar essa sessão que está bem interessante e começar a representação territorial com seus elementos na superfície. Muito que bacana, tava bem curioso de chegar nessa parte. Legal, não é tão grande. No mais, se você quiser ler esse programa junto comigo, tem tempo que ninguém lê, né? Se quiser ler aqui junto, só falar que a gente marca um dia, faz um Google Meet aí e grava. Juro que vou ser simpático e é isso. Acho que é isso que eu posso ajudar. Até mais. Valeu. Não consegui desligar, acho que agora vai.